Como destruir a raiva, antes que ela destrua você, o método estoico. O vício invisível. Por que você secretamente deseja a própria raiva? Você diz que quer paz, mas repare no que realmente acontece quando alguém te desafia, te provoca, te humilha. Em vez de recuar, você se arma. Em vez de respirar, você se prepara. Você sente a raiva subindo como um calor que te protege. Mas será que protege mesmo? Ou será que essa raiva é só um velho hábito que você aprendeu a amar sem perceber? A verdade é desconfortável. A maioria das pessoas não quer se livrar da raiva. Elas querem tê-la à disposição como uma arma escondida na cintura. Algo que podem sacar quando o orgulho está ferido, quando o ego sangra, quando a alma grita por validação. A raiva, para muitos, não é um acidente, é um refúgio. E isso é o mais perigoso. Porque quando você depende da raiva para se sentir vivo, ela deixa de ser uma emoção. Ela vira um vício, um ciclo, uma bengala emocional que te impede de crescer. E o pior, ela te dá a sensação de que está no controle, quando na verdade é ela quem comanda. Marco Aurélio entendia isso com clareza brutal. Ele escrevia para si mesmo, não para os outros, e escrevia para lembrar que a mente que precisa da raiva para agir já está acorrentada. Não importa se você se considera racional. Se você guarda a raiva no bolso, mesmo quando não a usa, ela já venceu. Você acha que a raiva te dá poder, mas o que ela tira é muito maior. Clareza, discernimento, presença. Quando você age com raiva, você não age, você reage. E toda reação automática é fraqueza disfarçada de força. Por que é tão difícil abandonar a raiva? Porque ela vem com justificativas. Ele me desrespeitou. Ela passou dos limites. Eu não podia ficar calado. Mas o estoico verdadeiro não pergunta se o outro errou. Ele pergunta: o erro do outro justifica que eu perca a mim mesmo? A raiva te convence de que você está lutando por algo justo, mas no fundo, você está lutando para não perder o controle que nunca teve. A verdadeira justiça, para os estoicos, não é vingança, é retidão. Não é gritar mais alto, é manter-se de pé em silêncio. Destruir a raiva não começa no momento em que ela explode. Começa muito antes, no momento em que você percebe que sente prazer nela, que a alimenta com pensamentos, que revive ofensas, que inventa diálogos mentais para vencê-los de novo, mesmo quando já passou. A pergunta não é como parar de sentir raiva. A pergunta é: o que dentro de mim ainda se alimenta dela? Quando você encontrar essa resposta, o ciclo começa a se romper. Porque ninguém precisa destruir a raiva com gritos. Ela morre sozinha quando você para de alimentá-la. E talvez, nesse silêncio interno, você encontre algo que nunca teve: liberdade. Entendido. Abaixo está a versão expandida do tópico 1, com aproximadamente 4.500 caracteres, mantendo o mesmo tom narrativo, a cadência estoica, a clareza reflexiva e a densidade emocional que você solicitou. Você diz que quer paz, que deseja tranquilidade, que está cansado do caos. Mas quando alguém te confronta, te ignora, te provoca ou simplesmente não age como você esperava, o que realmente acontece? Seu corpo não responde com serenidade. Ele esquenta, seus ombros tensionam, seus pensamentos aceleram. E antes que perceba, sua mente já começou a planejar uma resposta. Um ataque, uma defesa, uma forma de provar que você ainda tem controle. Só que não tem, porque a raiva já entrou e você abriu a porta. É difícil admitir, mas a maioria das pessoas não quer de fato se libertar da raiva. Elas dizem que sim. Elas postam frases sobre paz interior, espiritualidade, equilíbrio, mas no fundo carregam a raiva como um amuleto secreto. Um gatilho que usam para parecer fortes quando se sentem pequenos. A raiva se tornou uma identidade, uma maneira disfarçada de se impor num mundo que parece sempre pronto para esmagar quem hesita. E essa é a raiz do vício. A ilusão de que sentir raiva te protege. O que o estoicismo te mostra, e de forma quase cruel, é que essa raiva que você guarda, esse instinto de revidar, de se vingar, de não levar desaforo, não é força, é dependência.
é apego à reatividade, é medo travestido de coragem. A raiva se instala como um veneno sutil, porque no começo parece justa, parece digna. Você se convence de que tem razão, que está defendendo seus valores, mas a verdade é que está apenas defendendo o seu ego. E o ego é insaciável. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias. Ele era imperador, tinha poder absoluto. E mesmo assim, sentia a necessidade de se lembrar diariamente que ceder à raiva era uma forma de se perder. Um homem que domina nações, mas não domina a própria mente, já está derrotado por dentro. Ele dizia: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Não há vitória mais alta do que a de permanecer inteiro enquanto o mundo tenta te quebrar por dentro. Mas para isso, você precisa ser brutalmente honesto. Precisa olhar para dentro e se perguntar: por que eu gosto tanto de me irritar? Por que revivo ofensas antigas? Por que tenho prazer em imaginar o que eu diria se pudesse voltar no tempo e vencer aquela discussão? Por que a raiva me dá essa falsa sensação de dignidade? Porque você a transformou em identidade, em vício. Você aprendeu que ser forte é ser impenetrável. Mas ninguém é impenetrável. Você só se armou demais para não sentir de novo a dor que sentiu lá atrás. Talvez a dor de não ser ouvido, de não ser respeitado, de ser ignorado. E quando alguém toca nessa mesma ferida, a raiva reage antes de você perceber. Mas não é contra o outro que você explode. É contra aquilo que você nunca curou. Os estoicos não ensinavam a eliminar emoções. Eles ensinavam a entender sua origem. E quando você compreende que a raiva que sente agora não pertence ao presente, mas a memórias não resolvidas, você começa a soltar o peso. Começa a observar a raiva sem se confundir com ela. Começa a perceber que não precisa mais dela para se proteger. A raiva é preguiçosa. Ela aparece quando você não quer sentir algo mais profundo. Medo, vergonha, fraqueza, tristeza. A raiva cobre tudo isso com um manto de fogo, mas o que ela esconde ainda está lá, esperando que você tenha coragem de olhar. Não existe liberdade enquanto a raiva ainda for sua muleta emocional. Você pode achar que está no controle, mas se uma palavra te desequilibra, então qualquer um pode governar sua mente. A verdadeira força não está em vencer o outro, está em não ser movido por ele, está em ver a ofensa como ela realmente é, apenas som saindo da boca de alguém que ainda não domina a si mesmo. Quando você entende isso, algo muda. Você não precisa mais reagir, não precisa mais provar nada. A raiva começa a morrer de inanição, porque você não está mais alimentando ela com pensamentos, com justificativas, com ensaios internos de revanche. E é nesse silêncio que surge algo novo, uma clareza que ninguém pode tirar de você, uma paz que não depende dos outros, um estado de presença que não precisa ser defendido. A raiva só sobrevive em mentes que ainda acreditam que o mundo deve ser diferente do que é. O estoico aceita o mundo como ele é e por isso não se queima com ele. Você não precisa da raiva para ser firme. Não precisa da raiva para ser justo. E, definitivamente, não precisa da raiva para ser respeitado. O respeito real começa quando você não negocia sua paz por nenhuma provocação. O eco do ego, quando todo desrespeito parece pessoal. Existe um momento quase imperceptível entre o que alguém faz e como você interpreta. Um olhar, uma frase, um gesto atravessado, e de repente, você sente que foi atingido. O peito aperta, a mente fecha, a pulsação sobe. Mas o que realmente aconteceu ali? Será que você foi atacado de verdade? Ou será que o ego traduziu tudo como um ataque pessoal? O problema nunca é o que o outro disse, é o que você entendeu. E o que você entende é moldado pela forma como você enxerga a si mesmo. Se você vive com medo de ser desrespeitado, qualquer discordância vira ameaça. Se você se sente constantemente pequeno, qualquer gesto alheio parece uma humilhação. É o eco do ego ferido que distorce tudo ao redor. Epicteto dizia que ninguém pode te ofender sem sua permissão. Mas o que isso significa na prática? Significa
que o insulto não está no som que sai da boca do outro, está na interpretação que você cria dentro da sua mente. Quando alguém grita, xinga, desdenha, ignora, o que essa pessoa está fazendo diz mais sobre o estado interno dela do que sobre você. Mas se você absorve aquilo como se fosse uma verdade, como se fosse uma sentença contra a sua existência, então o agressor te feriu. Não com palavras, mas com seu próprio consentimento. O ego quer ser validado o tempo todo, quer ser notado, elogiado, aceito, compreendido. Quando não recebe isso, se enfurece. A raiva, nesse caso, é só o alarme do ego não atendido. E é por isso que todo pequeno atrito vira guerra. Porque você não está reagindo à situação. Está reagindo ao que ela representa para a sua identidade. O estoico não se vê como frágil. Não precisa ser reconhecido. Ele não mede o próprio valor com base em como os outros o tratam. Ele sabe quem é. Ele é inteiro por dentro. E por isso não precisa responder a insultos, provar seu ponto, se defender de tudo. O silêncio dele não é fraqueza, é estabilidade, é clareza, é domínio próprio. O que pouca gente percebe é que a maioria dos desentendimentos não nasce da maldade do outro, nasce da insegurança que você projeta sobre o outro. Um tom de voz mais firme vira agressão. Uma piada vira humilhação. Um comentário neutro vira crítica. Tudo vira sobre você. Porque o ego só escuta o que confirma suas feridas. A pergunta estoica não é: como eu faço para os outros me respeitarem? A pergunta é: por que eu me sinto tão facilmente desrespeitado? Essa mudança de eixo é libertadora. Ela tira o poder das mãos alheias. Porque quando você entende que a raiva não vem do outro, mas da sua interpretação sobre o outro, você recupera o controle. E isso muda tudo. O ego é barulhento. Ele quer vencer debates, quer ter razão, quer sair por cima. Mas a alma forte, treinada, firme, ela não precisa vencer. Ela precisa apenas permanecer. É por isso que os estoicos conseguiam enfrentar insultos sem se alterar. Eles sabiam que um homem em paz não precisa se justificar. O mundo pode gritar, zombar, provocar. Mas se você não se move, o barulho perde a força. Quando tudo parece um ataque, o problema não é o mundo. É o espelho interno que você ainda não limpou. E enquanto esse reflexo estiver distorcido pelo orgulho e pela insegurança, a raiva continuará sendo sua primeira resposta. Mas quando você enxergar com clareza, quando entender que o desrespeito do outro não te define, a raiva não terá mais função. Você não é o que dizem, não é o que insinuam, não é o que projetam. Você é o que você sustenta em silêncio quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. E essa força não precisa ser mostrada, ela apenas é. Se toda ofensa ainda te atinge, não é sinal de que o outro passou do limite. É sinal de que você ainda não estabeleceu seus próprios limites internos. Quem domina o ego, silencia o mundo. Tirania emocional. Quando suas reações escolhem por você. Você acredita que toma decisões, que é livre para escolher como vai responder. Mas será mesmo? Ou será que boa parte das suas respostas são programadas, automatizadas por padrões que você nunca questionou? A verdade é que, na maioria das vezes, você não está escolhendo, está repetindo. E quanto mais intensa a emoção, mais ela decide por você. A raiva é rápida. Ela não pede permissão. Ela assume o volante antes que você perceba. E quando você finalmente nota, já disse o que não queria, já fez o que vai se arrepender, já feriu quem talvez nem era o alvo. É assim que ela governa. Sem aviso, sem negociação, sem consciência. Os estoicos chamavam isso de escravidão interna. Viver refém das próprias emoções. Ser arrastado por impulsos como uma folha no vento. A aparência externa pode ser de poder, de firmeza, de autoridade. Mas por dentro, quem não controla a própria mente vive como um prisioneiro, acorrentado às reações que jurou não repetir. Imagine uma vida onde cada pequena provocação altera seu estado interno, uma buzina no trânsito.
Um comentário atravessado, um erro alheio. Tudo é motivo para o descontrole. E não importa o quanto você se ache racional, se as emoções ainda conseguem te comandar, você ainda é súdito delas. E a raiva é o rei mais impiedoso. O que torna isso mais perigoso é que parece natural, parece humano. As pessoas dizem, eu sou assim mesmo, como se isso fosse uma justificativa aceitável para ferir, agredir, explodir. Mas o fato de algo ser comum não o torna saudável. Sentir raiva é humano, mas ser controlado por ela é negligência. A tirania emocional não grita o tempo todo. Às vezes, ela se disfarça de justiça, de indignação, de moralidade. Você se convence de que está reagindo porque tem razão, mas no fundo é só mais um episódio do mesmo roteiro. Alguém fez algo fora do seu controle e você perdeu a si mesmo tentando controlar o que não era seu. O estoico quebra esse ciclo com uma pergunta simples: isso depende de mim? Se a resposta for não, então não merece seu descontrole. Não merece seu colapso. Não merece que você abandone sua paz para corrigir o caos externo. Porque todo esforço para dominar o mundo sem antes dominar a si mesmo é perda garantida. Quando você deixa que a emoção reaja por você, ela molda suas relações, ela define seus caminhos, ela constrói sua reputação. E tudo isso sem sua permissão consciente. Aos poucos, sua identidade passa a ser a soma dos seus rompantes, das suas explosões, dos seus rompimentos. Você deixa de ser quem é e passa a ser quem a raiva transforma. O domínio de si não começa quando tudo está calmo. Começa no olho do furacão, quando alguém te provoca, quando a injustiça aparece, quando a decepção chega. É aí que a mente treinada se revela. Não porque ela nega o que sente, mas porque ela escolhe não agir enquanto estiver cega. A mente estoica não é fria, ela é só lúcida. Ela sente a raiva chegando, reconhece seu sabor, escuta suas mentiras e ainda assim não cede. Porque sabe que um homem que se move com base na raiva entrega o próprio destino a um estado temporário. E nenhum destino sólido pode ser construído com base em impulsos instáveis. Quando você começa a observar suas reações sem se fundir a elas, algo muda. Você vê a emoção surgir como uma onda, mas também vê que ela passa, e que, se você esperar o suficiente, a clareza volta, e com ela, a liberdade de agir com consciência. Você não precisa destruir a raiva com violência. Precisa apenas impedir que ela fale por você, que decida por você, que viva por você. A liberdade verdadeira não é fazer o que quer, é não ser empurrado por aquilo que você jurou controlar. A reversão silenciosa, transformando o ofensor em servidor. Quem te fere acredita que te enfraquece, acredita que tem o poder de tirar sua paz, de bagunçar sua mente, de provocar uma reação que expõe sua instabilidade. O ofensor acredita que está acima, que te controla, que com poucas palavras pode te dobrar. Mas o estoico vê o ofensor por outro ângulo, não como ameaça, mas como ferramenta. Porque todo adversário revela o que em você ainda não está curado. A maioria das pessoas se sente diminuída quando é atacada. Elas assumem que foram desrespeitadas, que precisam reagir, que não podem deixar barato. Mas essa reação, essa urgência de resposta, é exatamente o que entrega o poder ao outro. Você só reage porque por dentro foi tocado. Só se abala porque algo ainda está frágil. O verdadeiro poder está na reversão silenciosa, na capacidade de transformar o ataque em teste, o insulto em treinamento, o confronto em lapidação. O estoico entende que a vida não é feita para agradá-lo, é feita para fortalecê-lo. E às vezes, a única maneira de crescer é enfrentando aquilo que mais te tira do eixo. Epicteto dizia que o ofensor não entende o que está fazendo. Ele é apenas reflexo da própria ignorância, da própria dor, do próprio descontrole. Por isso não merece ódio, merece compaixão. Mas não a compaixão fraca, que tolera tudo calada, e sim a compaixão sábia, que enxerga além da superfície e se recusa a ceder o próprio caráter como resposta ao caos. Imagine isso. Alguém te ofende,
Você ouve, sente, mas não reage. Você apenas observa. Sua respiração não muda. Seu olhar permanece calmo. Você não se apressa em defender seu nome. E então percebe o que acabou de acontecer. O outro jogou uma faísca esperando o incêndio, mas encontrou rocha. E pela primeira vez, ele não te dominou. Você o transformou em ferramenta. Ele te deu uma chance de treinar o autocontrole. E você aproveitou. É por isso que o estoico agradece mesmo em silêncio pelos desafios. Porque cada provocação revela o que ainda precisa ser refinado. Cada conflito se transforma em espelho. E quanto mais agressivo o mundo, mais oportunidades para fortalecer a base interna. Você não precisa da calmaria para se tornar forte, precisa do teste. E o agressor é esse teste. Mas essa inversão de perspectiva exige maturidade. Requer a coragem de não agir como o outro espera. O mundo ensina que você precisa reagir, se impor, mostrar força. Mas mostrar força nem sempre é usar força. Às vezes, é exatamente o oposto. É não se mover, é não devolver, é não se contaminar. Quando você entende que o ofensor não tem poder real sobre sua alma, você o desarma. Ele tentou ser veneno e virou remédio. Tentou te rebaixar e serviu como trampolim. Tentou te fazer perder o controle e acabou te ajudando a exercê-lo. Essa é a reversão silenciosa, um movimento invisível, interno, que não precisa ser anunciado. O outro nunca saberá que foi transformado em servidor, mas você saberá. E essa consciência vai se acumulando dentro de você como um tipo novo de força, uma força que não precisa ser mostrada, apenas sustentada. Marco Aurélio enfrentava traições, insultos, sabotagens, e escrevia, não para os outros, mas para lembrar a si mesmo que cada conflito era oportunidade de demonstrar retidão. Porque para o estoico, a vida não precisa ser justa para ser útil, e as pessoas não precisam ser boas para te ensinar algo valioso. O ofensor não te diminui. Ele apenas expõe o que ainda está sensível. Cabe a você usar isso como diagnóstico, não como sentença. Cabe a você decidir se vai reagir como vítima ou responder como mestre. Quando alguém tentar tirar sua paz, enxergue o gesto como um presente, um teste vindo do mundo, uma chance real de se observar por dentro, de mostrar com silêncio e firmeza que nada externo tem poder sobre o que é sólido em você. O outro pode atacar, gritar, rir, menosprezar, mas se ele sair com a própria raiva e você sair com mais domínio, quem venceu? A raiva como fantasia. O que você esconde quando explode? A raiva nem sempre é o que parece. À primeira vista, ela soa como força, como uma defesa natural, como um grito legítimo diante da injustiça. Mas olhe mais de perto. Observe o que está por trás do tom elevado, do punho fechado, do olhar fixo. Nem tudo que se apresenta como fúria é poder. Muitas vezes a raiva é uma fantasia, um disfarce que esconde o que realmente está doendo. Quantas vezes você explodiu e depois se arrependeu? Quantas vezes disse coisas que não queria dizer, agiu como nunca imaginou agir, só porque não suportou o que estava sentindo por dentro? A raiva é a superfície, o sintoma. O que há por trás dela, quase sempre, é medo. Medo de não ser respeitado, de ser ignorado, de não ter valor, de perder o controle. É por isso que a raiva aparece com tanta facilidade, porque ela vem para cobrir algo mais profundo, mais vulnerável, mais difícil de admitir. Ela protege o que você ainda não teve coragem de encarar, a própria fragilidade. Mas o estoico não rejeita a dor. Ele a encara. Ele não nega a insegurança. Ele a investiga. Não precisa mascarar a tristeza com agressividade. Ele não tem medo de ser visto como frágil, porque sabe que só é verdadeiramente forte quem não precisa parecer invencível. Você acha que explode porque o outro ultrapassou um limite. Mas, muitas vezes, o que aconteceu foi que alguém encostou sem querer em uma ferida antiga que você nunca tratou. E em vez de olhar para dentro, você revida, ataca.
impulsiona a raiva para fora como um escudo emocional. Só que esse escudo não te protege. Ele te isola, te afasta, te prende num ciclo onde cada confronto reforça a narrativa de que você precisa se defender o tempo todo, mesmo que ninguém esteja te atacando de verdade. Sêneca dizia que a raiva é uma forma temporária de loucura, porque ela te faz esquecer quem você é. Te rouba a razão, a memória, a prudência. E mais do que isso, ela te rouba a chance de crescer. Porque toda vez que você usa a raiva para evitar encarar a própria dor, você perde a oportunidade de se libertar dela. Existe uma diferença entre sentir e agir. Sentir raiva é natural, mas agir a partir dela, sem questionar, é perigoso. Porque você está permitindo que uma emoção passageira decida por você. E o preço é alto. Relacionamentos se rompem. Palavras marcam. A reputação se desgasta. E tudo isso porque você estava apenas tentando proteger algo que não sabia nomear. Quando você explode, o mundo te enxerga como alguém que perdeu o controle. Mas o mais grave não é isso. É que por dentro, você sabe que perdeu o acesso a si mesmo. Que deixou a emoção assumir o comando. Que mesmo depois do alívio inicial, ainda se sente vazio, confuso, arrependido. Porque o que você precisava naquele momento não era da explosão. Era de entendimento, de escuta, de autocuidado. O caminho estoico não é o da repressão, é o da observação. Quando sentir raiva, pare e pergunte: o que estou tentando esconder com isso? Talvez seja a sensação de impotência, talvez seja um trauma antigo, talvez seja a vergonha que nunca foi nomeada. E só de trazer isso à consciência, você já começa a tirar o poder da raiva. Porque ela só comanda enquanto permanece inconsciente. Você não precisa mais usar a raiva como escudo, não precisa mais provar que é forte. Sua força começa quando você tem coragem de não reagir. Quando escolhe olhar para a dor e dizer: eu vejo você, e mesmo assim eu permaneço calmo. Esse é o ponto de virada. A hora em que a raiva para de ser sua resposta automática e passa a ser seu sinal de alerta. Um convite para olhar para dentro, não para atacar o que está fora. Um lembrete de que por trás de toda explosão existe um pedido não ouvido e que esse pedido precisa de presença, não de violência. Quando você parar de usar a raiva como fantasia, vai começar a descobrir quem realmente é e vai perceber que sua força sempre esteve ali, apenas enterrada sob camadas de medo, orgulho e silêncio. Firmeza sob fogo, construindo a mente que não recua. Você não precisa de silêncio ao redor para ter paz. Precisa de silêncio por dentro, mesmo quando o mundo grita. O estoico não espera que a vida seja suave para permanecer inteiro. Ele constrói a mente como quem ergue uma fortaleza. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. E essa fortaleza não serve para esconder as emoções. Serve para acolhê-las sem se submeter a elas. A maioria das pessoas acredita que autocontrole é algo que acontece no momento da crise. Quando alguém te provoca, quando a pressão aumenta, quando a ofensa chega. Mas o controle emocional não nasce no calor do conflito. Ele é forjado muito antes, nas horas caladas, nos dias comuns, nas pequenas escolhas que ninguém vê. Você treina a mente como um guerreiro treina o corpo. Não esperando a batalha, mas se preparando para ela em silêncio. A força mental não aparece de forma repentina, ela é cultivada. E a base dessa força não está na frieza, mas na estabilidade. Estabilidade não é não sentir, é sentir tudo, e ainda assim não ser arrastado. Marco Aurélio não escreveu seus pensamentos durante momentos tranquilos para impressionar ninguém. Ele escrevia porque sabia que sem esse trabalho interno constante, ele também seria dominado pelas paixões do mundo. O homem mais poderoso do império escrevia para não ser escravo de si mesmo. Você quer parar de reagir com raiva? Então não comece tentando vencer a raiva. Comece construindo um espaço interno onde ela não encontre solo fértil. Um espaço de clareza, de presença, de vigilância. E isso só nasce com prática.
Essa prática não exige rituais grandiosos. Ela começa no momento em que você acorda e decide como vai olhar para o dia. Começa quando você percebe um pensamento impulsivo e não o alimenta. Quando você sente o veneno do orgulho chegando e escolhe não beber. Começa quando você escolhe o silêncio, não por covardia, mas por convicção. A mente que não recua é aquela que conhece seus próprios limites, que já foi ao fundo da própria escuridão e voltou mais lúcida, que sabe que a raiva não é sinal de força, mas de desgoverno, que não se apressa em responder porque entende que toda reação imediata carrega dentro de si o perigo de se perder. Quando o mundo tenta te provocar, sua mente não precisa se curvar. Quando o outro se descontrola, você não precisa acompanhá-lo. Quando a situação aperta, você pode respirar, não para fugir, mas para permanecer inteiro. E isso não é passividade, é domínio, é maturidade emocional em sua forma mais elevada. A mente firme não se constrói com discursos, se constrói com disciplina. E disciplina é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. É recusar o prazer imediato de vencer uma discussão para manter a dignidade de vencer a si mesmo. É olhar para a raiva e dizer: você não comanda aqui. Mas esse tipo de solidez exige esforço. Você vai falhar, vai explodir, vai se arrepender. Mas cada vez que perceber isso com honestidade e não com culpa, você estará um passo mais forte. Porque quem observa a própria falha com lucidez já não está mais no mesmo lugar. A verdadeira firmeza não grita, não ameaça, não se exibe. Ela está lá presente no modo como você se comporta quando ninguém te aplaude. No modo como você pensa antes de responder. No modo como você escolhe não se igualar ao caos do outro. A mente que não recua é construída no silêncio das manhãs, nos segundos em que você escolhe respirar antes de agir, nas noites em que revê suas atitudes e se recusa a repetir o que te enfraqueceu. Esse é o verdadeiro campo de treinamento do estoico, a própria vida cotidiana. Você não vai aprender a se controlar quando tudo estiver pegando fogo. Vai aprender enquanto estiver sozinho com seus pensamentos, corrigindo desvios sutis, ajustando a rota, limpando as lentes por onde enxerga o mundo. E quando o momento vier, porque ele virá, quando alguém tentar te puxar para o campo da raiva, da provocação, da ofensa, você saberá, porque sua mente já foi preparada. Que você responderá não com palavras, mas com presença, não com gritos, mas com clareza, não com reação, mas com firmeza silenciosa. A raiva se desfaz diante de quem permanece inteiro. E é isso que você está se tornando. Um homem ou mulher que não recua, que sente, mas não se rende, que observa, mas não se afunda, que vive, mas não se corrompe. A disciplina do atraso, onde a raiva instantânea vai morrer. Tudo que explode rápido, desmorona rápido. A raiva vive da urgência. Ela te convence de que tem que ser agora. Tem que responder agora, gritar agora, defender agora. Porque se você espera, perde. Só que o que a raiva não quer que você perceba é que ao reagir no impulso, quem já perdeu foi você. O que existe entre um gatilho e sua resposta é um intervalo, às vezes minúsculo, às vezes invisível, mas ele está ali. E nesse intervalo mora a sua liberdade. A raiva morre nesse espaço. Morre quando você atrasa, quando você respira, quando você pensa. Quando você decide que vai esperar, mesmo que tudo dentro de você peça pressa. A maioria das pessoas se orgulha de ser intensa, de não levar desaforo, de falar na hora. Mas esse orgulho é uma armadilha, porque ele não é sinal de força, é sinal de descontrole. O que você chama de autenticidade, o estoico chama de escravidão emocional. Você não está sendo autêntico, está apenas sendo previsível, fácil de acionar, fácil de manipular. Reage como sempre reagiu, age como sempre agiu. Vive no automático, sem perceber que o tempo todo alguém está apertando seus botões. O estoico escolhe o atraso, e isso não é fraqueza,
é estratégia. Ele entende que não é no impulso que mora a sabedoria, é no espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço precisa ser cultivado como um músculo, um tempo que você treina, que você alonga, que você aprende a habitar. Você ouve algo ofensivo e, em vez de devolver, você adia. Não por medo, mas porque sabe que a resposta imediata ainda vem contaminada, ainda vem quente, ainda vem carregada de orgulho e distorção. O que se diz no calor da raiva raramente se sustenta na calma da reflexão. E por isso, o atraso é um poder oculto, subestimado, silencioso. Imagine o que acontece quando você espera, quando você respira por 5 segundos a mais, quando você observa o que está sentindo antes de permitir que isso vire ação. Você muda o desfecho, interrompe o ciclo, quebra a cadeia de causa e efeito. E o mais importante, você prova a si mesmo que é mais forte do que o impulso. Esse tipo de força não é fácil, porque tudo na sociedade moderna te empurra para a reação imediata. Notificações, discussões, redes sociais, estímulos constantes. Você foi treinado para responder rápido, para não pensar, para vencer no grito, para ter a última palavra. Mas o estoico não quer a última palavra, ele quer a última paz. E essa paz não vem pela velocidade. Vem pela disciplina. A disciplina do atraso não é ficar calado sempre. É escolher quando e como responder. É recusar o convite da raiva quando ela bate na porta fantasiada de urgência. É reconhecer que adiar não é fugir, é dominar. Que adiar não é se omitir, é se preservar. Sêneca ensinava que quando você se sente tomado pela raiva, deve se afastar. Deixar o tempo limpar a névoa da emoção. Porque nenhuma decisão tomada sob o domínio da raiva é uma decisão livre. E o que você quer no fundo é liberdade. Liberdade de não ser puxado como marionete por palavras alheias. Liberdade de não explodir só porque te provocaram. Liberdade de escolher o que permanece e o que morre dentro de você. Esse atraso é um refinamento, uma engenharia emocional. Você começa pequeno, 10 segundos, 1 minuto, depois eu falo, e logo percebe que aquele impulso tão urgente já passou, já perdeu a força, já não faz mais sentido. Porque o que era reação já não é mais necessário. O silêncio já respondeu por você. E com o tempo, isso vira uma habilidade. Você observa sem absorver, sente sem se perder, atrasa sem parecer fraco. Porque a verdadeira força não está em responder rápido, está em permanecer lúcido, está em ver tudo, mas não se arrastar com nada. Está em entender que você não é obrigado a revidar só porque foi provocado. A raiva pede pressa, a sabedoria exige tempo. O homem que aprende a esperar transforma o próprio destino. E o que antes era impulso, vira consciência. O que antes era explosão, vira direção. O que antes era instinto, vira escolha. Quem aprende a atrasar, aprende a vencer sem lutar. A vitória sem aplauso. Porque o verdadeiro poder não deixa testemunhas. Ninguém vai te parabenizar por não ter reagido. Ninguém vai ver o esforço que você fez para se manter calmo. Ninguém vai entender o silêncio que você escolheu em vez do grito. Porque o verdadeiro poder, aquele que transforma, que eleva, que purifica, é invisível. Ele acontece dentro. E dentro, quase sempre, não há plateia. Você pode passar por alguém na rua, alguém que te humilhou, que te traiu, que tentou te derrubar, e não dizer uma palavra. Pode apenas olhar e seguir, e quem estiver de fora talvez diga que você foi fraco, que deixou passar, que perdeu a chance de se impor. Mas o que eles não viram foi a batalha interna que você venceu naquele segundo. A raiva queria saltar, o ego queria gritar, a memória do que foi feito ainda pulsava. Mas você não cedeu, você venceu, e ninguém viu. Essa é a grandeza do domínio interno. Ele raramente será reconhecido, porque vivemos em uma cultura que valoriza o gesto, o barulho, o confronto. O que não aparece, não conta. O que não é postado, não existe. Mas o estoico não vive para ser visto.
Ele vive para ser verdadeiro. Não age para impressionar. Age para se alinhar com aquilo que é eterno. A razão, a clareza, a virtude. Marco Aurélio enfrentava constantes ataques políticos, inveja, manipulações, traições internas. E mesmo assim, escreveu que a melhor vingança é não se parecer com quem nos feriu. Isso não é só uma frase bonita, é uma filosofia de vida, uma forma de existir onde o controle sobre si vale mais do que qualquer vitória pública. O problema é que o mundo te ensinou que você precisa provar quem é, que precisa reagir, mostrar, responder, vencer no palco do outro. Mas a verdade é que quanto mais você sente a necessidade de provar, mais frágil ainda está por dentro. O estoico não prova, ele permanece. E esse permanecer é, por si só, a maior demonstração de poder. Você acha que precisa vencer as discussões, mas talvez a verdadeira vitória seja sair delas com sua alma intacta. Você acha que precisa ser respeitado pelos outros, mas talvez o respeito que realmente importe seja aquele que você tem por si mesmo quando ninguém está olhando. A vida vai continuar te testando. Pessoas vão te provocar. Situações vão querer te arrastar para o fundo. E na maioria das vezes, não haverá testemunhas. Ninguém verá sua contenção, ninguém aplaudirá sua calma, mas você saberá. Você sentirá. Porque cada vez que você se recusar a reagir como no passado, algo dentro de você se eleva. Esse é o tipo de vitória que não precisa ser celebrada, porque ela não busca reconhecimento, busca coerência. Ela não serve para impressionar os outros, serve para alinhar você com o que é mais alto. E isso vale mais do que qualquer vingança, qualquer resposta afiada, qualquer aprovação externa. O verdadeiro poder não é aquele que muda o mundo à força, é aquele que te mantém centrado enquanto o mundo gira em desordem. E esse poder cresce em silêncio dia após dia, escolha após escolha, controle após controle. Se você chegou até aqui e sentiu que algo se moveu dentro de você, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, é porque essa força já começou a nascer. E ela não precisa de testemunhas, só precisa de você. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, se você se sentiu desafiado a mudar, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o momento em que você escolheu o silêncio e sentiu que ele foi a sua verdadeira vitória.